Vamos meditar na palavra do Senhor. A carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura de 1 a 3. Depois vamos orar. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, pois ela é palavra viva para nós. Palavra que nos desperta, que nos orienta, que nos adverte, nos exorta e também nos consola, Senhor. Nós te pedimos que agora o Senhor nos guie através da Tua Palavra, que Teu Espírito possa nos dar a direção e nos ajudar nesse momento para que a exposição da Tua Palavra seja fiel ao texto e nós possamos receber a edificação necessária para nos fortalecermos na fé, na esperança que provém da pregação da Tua Palavra. Ajuda-nos, portanto, nessa hora, que a Tua Palavra encontre lugar em nossos corações, para fazer, ó Deus, gerar os frutos dignos de arrependimento, que são próprios como resultado da pregação da Tua Palavra aos nossos corações. Então, que seja esse o fruto que nós vamos apresentar nessa noite, à luz daquilo que vamos ouvir. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de obras de arte. Pelo menos gosto daquelas que eu posso entender. Não sou muito fã de impressionismo, nem de cubismo, porque a maior parte do tempo eu fico olhando para aqueles quadros e não entendo nada. Mas eu gosto daquelas obras que são explícitas, que eu posso olhar e entender o que eu estou olhando, pelo menos a maior parte do que eu estou vendo. E um dos quadros que eu acho belíssimo é uma obra de Rafael, do século XVI, chamada Madonna Sistina. Não sei quantos aqui já viram esse quadro. E nesse quadro, ele mostra uma representação onde tem, no fundo, uma ideia do céu, tem uma cortina, e atrás da cortina tem uma nuvem formada por cabecias de querubins, e esses querubins, eles figuram no quadro como testemunhas celestiais da cena principal que traz a figura do menino Jesus no colo de Maria, e é uma representação da entrada de Jesus no mundo. E, de certa maneira, essa obra de Rafael, ela expressa a perplexidade do ser humano
em pensar no fato de que Deus trouxe ao mundo o seu próprio Filho. Ou seja, Deus entrou no mundo, Ele entrou no mundo dos homens, Ele entrou no contexto da nossa humanidade, na cena da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, para nos oferecer uma possibilidade de podermos chegar a Ele por meio do seu Filho, um caminho seguro, um caminho certo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa perplexidade, ela tem todo sentido, porque, de fato, é quase totalmente incompreensível para nós o fato de Deus ter se importado conosco a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, é interessante que o autor aos Hebreus aqui, ele inicia o capítulo 12 falando também sobre uma grande nuvem de testemunhas. E é claro que ele está usando uma linguagem simbólica, trazendo aos seus leitores, uma imagem mental que sirva de metáfora. E o propósito é se referir ao grande número de fiéis que no passado honraram a Deus com suas vidas, muitos com a sua morte. E eles são mencionados no capítulo 11 e juntos eles formam essa grande nuvem de testemunhas mencionadas no capítulo 12. Mas é interessante o trabalho que o autor aos Hebreus faz aqui, porque ele prepara dois momentos. Primeiro, ele convida o seu leitor a olhar para o passado. Então, no primeiro momento, nós é que somos testemunhas, porque nós começamos a ver a vida desses homens, o que eles viveram, essas mulheres, esses servos de Deus do passado, as experiências que tiveram diante de Deus, os sofrimentos que enfrentaram e a maneira como Deus os capacitou de forma extraordinária para que eles pudessem se manter firmes na fé e perseverar, se mantendo fiéis e tendo morrido na esperança de que Deus iria cumprir tudo aquilo que havia prometido. E é interessante que, nessa perspectiva, então, ele nos convida a olhar para o texto do capítulo 11, onde ele vai falar sobre essas testemunhas. Qual é o objetivo principal? Ele está descrito aqui no capítulo 10, versículo de número 35 e 36, onde ele diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, esse é o objetivo final, é perseverar até o fim, para não deixar de herdar a promessa. Aí, nesse sentido, ele vai falar aqui acerca de valores que estão representados na vida dessas pessoas que viveram no passado. E é interessante que essas pessoas, embora elas tenham morrido, da perspectiva de Deus, elas continuam tendo, o seu testemunho continua em vigor. O que elas fizeram, a vida que tiveram, o comprometimento delas com Deus continua em vigor. Nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 11, versículo 4, onde se diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e diz que por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, do ponto de vista de Deus, uma pessoa está viva ou está morta, não dependendo do seu estado físico, orgânico, mas dependendo da sua espiritualidade, se ela viveu uma vida com Deus, uma vida de fé, ou uma vida separada de Deus. Do ponto de vista de Deus, o homem pode estar morto, mesmo estando vivo, organicamente, biologicamente, fisicamente. Por outro lado, um homem, do ponto de vista de Deus, ele pode estar vivo, mesmo tendo sido morto fisicamente, e é o caso de Abel. Então, de certa maneira, todos esses homens, todas essas mulheres, todas essas testemunhas que estão sendo apresentadas aqui, diante de Deus, da perspectiva da glória celestial, elas estão vivas.
elas permanecem vivas, o seu testemunho está vivo, aquilo que elas deixaram para nós permanece muito vivo e deve permanecer na nossa memória, para que o seu testemunho nos sirva também de inspiração. Então, o autor nos convida primeiro a olhar para essas testemunhas. E tudo aqui está relacionado ao tempo. E é interessante que as lutas vividas pela igreja, na parte final do primeiro século da era cristã, são lutas que vão falar justamente de situações e circunstâncias que trazem abatimento, que trazem desânimo. Ele vai falar aqui a partir do verso 32 do capítulo 10, dos momentos difíceis pelos quais a igreja havia passado recentemente, quando os bens dos cristãos eram espoliados, eram tomados, né? E muitos deles perderam a própria vida, foram encarcerados. E ele está dizendo, olha, não desanimem, vamos olhar para o passado, para ver a vida que os nossos irmãos do passado, aqueles que creram em Deus como nós, a vida que tiveram, os sofrimentos que suportaram, e Deus deu vitória a eles, Deus deu a capacidade a eles de permanecerem firmes até o final. Então vamos olhar para a vida deles e buscar inspiração. Então tudo aqui está relacionado ao tempo. Nós podemos descrever a intenção do autor em termos de 3 direções temporais. Primeiro, o passado. A ideia de trazer a memória daquela igreja, que ela não era pioneira, no sentido de enfrentar tribulações, de passar por lutas por causa da sua fidelidade a Deus. Ela deveria buscar referências em experiências já vividas no tempo passado, dos santos e fiéis que foram perseguidos, que enfrentaram muitas adversidades por causa da sua fé. Então, irmãos, é verdade que nós só devemos imitar a Cristo. Mas, por outro lado, o texto aqui vai dizer para nós que nós deveríamos também imitar a vida que essas pessoas tiveram, porque essas pessoas foram pessoas que buscaram imitar a Cristo, mesmo sem tê-lo conhecido. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, no tempo presente, agora saindo do passado e chegando ao presente, o objetivo é fortalecer aqueles irmãos a enfrentarem aquele momento que eles estão vivendo, aquele perigo sempre real e presente de perderem os seus bens, de perderem até as suas vidas por causa do envolvimento com Cristo. Ou seja, a perspectiva de olhar para o passado não é ficar preso no passado, mas é buscar experiências e força para viver o presente. Mas, por outro lado, o autor também ele quer levar os seus leitores a olhar para o futuro, alertar a eles para o fato de que a vida com Cristo é uma carreira, é uma jornada, uma corrida de longa distância. Também para que o valor dessa recompensa prometida ao final da corrida seja considerado, ou seja, que haja uma perspectiva promissora à frente, existe um prêmio a alcançar, existe uma glória a receber. Então, de fato, irmãos, o maior desafio da vida humana aqui é saber lidar com o tempo. O tempo pode se tornar um inimigo terrível quando nós não sabemos lidar com ele. E nós precisamos aprender, durante a nossa própria carreira, a lidar com o tempo de uma forma sábia, aproveitar bem o tempo que nos é dado e prestar atenção ao fim do tempo, que é a eternidade. Então, quando nós nos concentramos demais no tempo, o que acontece é que ele nos faz sofrer. Se nós queremos que ele passe logo, porque esperamos que logo aconteça alguma coisa que está no futuro, nós somos torturados pela sensação de que o tempo não passa. Então sofremos com o tédio, com a ansiedade. Por outro lado, quando nós queremos que o tempo demore a passar, nós somos tomados pela sensação de que ele está voando. Então nós sofremos com a frustração, com a saudade, com a impressão de que perdemos algo que não podíamos ter perdido porque era especial, mas se foi. Então, na verdade, o tempo é sempre o mesmo. O que muda
é a nossa sensação em relação a ele. Os irmãos do primeiro século também sofriam com essas coisas. Então, em uma frase, poderíamos dizer que a intenção do autor aos Hebreus é ajudar os irmãos do primeiro século a lidar com o tempo e como o tempo vem provando a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Então, nessa perspectiva, o autor fala aos cansados, aqueles que estão sentindo o peso da corrida e estão pensando em desistir. Mas ele também fala aos atribulados, aqueles que estão sofrendo terríveis lutas e por isso estão desanimados, estão abatidos. E no fim ele vai falar a todos os que creem sobre a importância de nós não perdermos o foco na recompensa, no prêmio aos que perseveram em crer e esperar com esperança. Observe que existe uma diferença entre esperar com otimismo e esperar com esperança. Quem espera com otimismo sempre se esforça em ver o lado bom das coisas e das pessoas, em acreditar que tudo vai dar certo, independentemente de haver ou não alguém no controle de tudo o que acontece. De um modo ou de outro, tudo vai dar certo no final. Isso é otimismo. Mas quem espera com esperança, como a Bíblia define a esperança, espera por meio da fé. Então acredita que, independente de tudo dar certo ou não dar certo, existe uma pessoa, um Deus que está na direção de tudo o que acontece. E que ele já ordenou a história de tal maneira que ela tenha um desfecho feliz e satisfatório para todos aqueles que creem e confiam nele. Isso é esperar com esperança. É nesse sentido que Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança. Por quê? Porque nada indicava que ele poderia ser pai de multidões. Já falamos aqui diversas vezes, quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. Já estava com muita idade. Mas ele pensou, bom, com 75 ainda dá para, com muito esforço, constituir pelo menos uma pequena família que depois vai se multiplicando. Mas o que Deus faz? Deus espera mais 25 anos. E, como nós já falamos aqui no texto aos Hebreus, nesse próprio capítulo aqui, no versículo 12, diz que Deus, ele decidiu criar uma posteridade numerosa a partir de um homem praticamente morto. Isso aqui, irmãos, não é que Deus tenha um senso de humor apurado, não é que Deus seja sarcástico. Essas coisas acontecem para que fique claro que Deus é quem está no controle de todas as coisas pertinentes à igreja, à vida daqueles que creem, e que não há nada impossível para Deus no tocante a cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Então, eu nunca posso dizer para você que Deus vai curar todas as tuas doenças, mas eu posso dizer para você que todos os propósitos que Deus tem na sua vida vão se cumprir, porque Deus é poderoso para cumprir, independente da sua idade, da sua saúde, das suas virtudes, dos seus bens, das suas condições, das circunstâncias ao seu redor, e eu tenho certeza que todos os planos de Deus na sua vida vão se cumprir, porque Deus vai fazer com que eles se cumpram. Então, nesse sentido, o autor aos Hebreus fala primeiro aos cansados. Ele vai olhar para o passado, para os primeiros pais da fé, onde, naquele momento, todos viveram e morreram olhando para a promessa no singular. Hebreus 11:39 diz, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Para entender bem esse ponto, precisamos fazer uma distinção entre as promessas, em termos gerais, e a promessa de forma específica. A Bíblia contém inúmeras promessas, mas há uma promessa que sempre despertou nos fiéis o maior interesse. Que promessa é essa? Aquela que foi dada a Abraão, que foi feita a Abraão. Essa promessa permeia todas
as perspectivas da narrativa bíblica e amarra todas elas. Mais tarde ela será ratificada em Davi. Nos profetas, ela se refere ao Messias e à sua obra redentora, que devia acontecer no futuro. Então, aqueles homens e mulheres fiéis, piedosos do passado, eles não viram essa promessa se cumprir em seus dias. Mas, ainda assim, eles morreram crendo que ela se cumpriria, pois criam piamente no Deus que é fiel. É assim que podemos ligar a nossa fé àquela que Moisés professou com seu discurso e sua vida. Nas palavras do autor aos Hebreus, veja o que ele diz. Ele diz, Moisés, mesmo sem ter visto a Cristo, isso aqui é acréscimo meu, mas seguindo com o versículo, Moisés considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Capítulo 11, versículo 26. Por isso Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus e deixou o Egito sem temer a ira de Faraó, como quem vê aquele que é invisível. Como assim Moisés considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, se Moisés não conhecia a Cristo, se Cristo não era vivo, né, do ponto de vista de ter uma natureza humana nos tempos de Moisés? Pois é, irmãos, o que a Bíblia nos mostra é que Cristo, ele é pré-existente, ele é a pessoa eterna com o Pai. Cristo sempre vive. Ele veio ao mundo com um corpo físico a partir do momento em que ele nasceu no ventre de Maria, mas a vida de Cristo sempre é presente, porque é uma vida eterna. Então, Moisés, mesmo sem ter conhecido a Cristo, tudo que ele considerou como algo que tinha um valor extremamente maior e que valia mais a pena do que toda a riqueza do Egito, de todos os tesouros que ele podia juntar e dos quais ele podia desfrutar, de certa maneira ele estava considerando a afronta de Cristo. Por quê? Porque tudo que ele viveu, tudo que foi escrito no passado, iria redundar na obra de Cristo neste mundo, a vida de Cristo. Por isso Moisés escolheu a afronta de Cristo nesse sentido. Por outro lado, muitos desses homens alcançaram promessas no sentido mais geral da palavra, ainda nesta vida, porque Deus operou maravilhas nas vidas deles. Versículos 33 a 34, o texto vai dizer aí que por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E nós aqui, na nossa pressa pentecostal, poderíamos dizer, e assim vai acontecer na sua vida, meu irmão. Mas aí vem o outro texto que diz: foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. E aí você diz, e assim vai acontecer na sua vida, meu irmão? E aí o irmão fala, Deus me livre. A questão aqui, irmãos, não é se na jornada dessa vida nós vamos ver maravilhas ou não. Se nós vamos ser alvos de grandes milagres e ações extraordinárias de Deus ou não. A grande questão aqui é se nós vamos perseverar. Se nós vamos perseverar em fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. Porque de nada adianta vivermos neste mundo desfrutando das promessas se nós não vivermos para alcançar a promessa. E nessa linha o texto diz que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Versículo 35. De que maneira essa ressurreição almejada por eles, ou
idealizada por eles naquele tempo, pela fé, seria superior. É simples, irmãos. Deus havia concedido a algumas mulheres o privilégio de receberem seus mortos de volta à vida terrena? Sim, como aconteceu com a sunamita, através do ministério de Eliseu. Isso foi maravilhoso. Porém, em algum momento, aquelas pessoas ressuscitadas viriam a morrer novamente, porque o fim de suas vidas simplesmente chegaria, como chega para todos. Contudo, numa perspectiva superior de ressurreição, os mortos ressuscitarão para a vida eterna, a vida gloriosa, plena em alegria e satisfação, que nunca mais terá fim. Por isso se diz que todos aqueles fiéis, embora tivessem recebido bom testemunho da sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Então, em resumo, todos esses homens e mulheres entendiam por fé que qualquer sucesso que obtivessem aqui, qualquer milagre, cura, qualquer conquista, enfim, tudo sempre seria provisório e imperfeito. Mas quando viesse aquele que é perfeito, então alcançariam, junto com todos os santos de todas as épocas, o que é melhor. Irmãos, o mesmo se aplica a nós. E nesse caso, se estamos correndo para aquilo que é melhor, então nada deve embaraçar os nossos pés. E é desse modo que nós alcançamos aqui o sentido completo dos 3 primeiros versos que nós lemos no início do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então agora nós temos uma segunda cena. Na primeira cena, o autor nos convidou para nós olharmos para o passado, para as testemunhas do passado. Agora ele está convidando as testemunhas do passado a olharem para nós. Nós é que estamos no foco, nós é que estamos sob os holofotes dessas testemunhas, como se elas estivessem olhando para nós com uma expectativa, a expectativa do desdobramento de tudo que elas viveram pela fé, sem terem alcançado a promessa. Então, é nesse sentido que nós começamos aqui o verso 12, os versos 1 a 3 do capítulo 12. Ele diz que, uma vez que nós estamos rodeados dessa grande expectativa, nós devemos nos livrar de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira a correr, irmãos. Temos uma jornada a completar. Portanto, não devemos nos deixar enganar e pensar na vida como uma corrida de 100 metros. Se nós quisermos nos preparar para correr essa corrida, nós não podemos fazer isso como quem quer alcançar logo o prêmio. Nós precisamos fazer uma corrida de longa distância e chegar ao final. Essa semana eu assisti uma prova de uma nadadora que tentava quebrar o recorde de nado na água sob o gelo. Parece loucura isso, né? Mas é verdade, é loucura mesmo. Mas tem gente que faz essas coisas. E o recorde mundial era de 50 metros nadando sob o gelo. Condições absurdamente difíceis. Você tem uma ideia, se uma pessoa simplesmente cair na água gelada, ela pode sofrer hipotermia e perder a vida muito rapidamente. E essa pessoa se propôs a nadar para quebrar um recorde de 50 metros sob o gelo. E ela se preparou, treinou, fez uma série de exercícios, de simulações, e quando ela estava chegando perto da competição, veio a pandemia. Tudo fechou e ela não pôde participar, não pôde, enfim, fazer aquilo que ela se propunha a fazer. E eu ali assistindo a série, pensei, bom, agora eles vão dizer que ela desistiu porque
depois de ter se preparado com tanta dedicação, mas não. Passou um ano, aí o governo lá da Finlândia começou a liberar os pequenos ajuntamentos de pessoas, e ela o que fez? Voltou a treinar. Mas agora ela tinha pouco tempo. E então, naquele momento, o recorde havia sido quebrado em algum lugar, e agora ela tinha o propósito de nadar 80 metros. E então, ela se dedicou, se preparou mentalmente, fisicamente, da melhor maneira que ela podia. E aí, o recorde masculino era de 102 metros. Então, para garantir que ela poderia ir um pouquinho além, eles prepararam uma pista, né, de 103 metros. E fizeram vários respiradouros, onde ela podia, no momento em que quisesse, desistir e concluir a prova com o que ela tivesse alcançado. E, extraordinariamente, ela conseguiu nadar os 103 metros, sem respirar, sob o gelo. Uma coisa assustadoramente heróica. E eu fiquei olhando aquilo, irmãos, e pensando na nossa carreira espiritual. E me lembrei desse texto, e de como o autor fala para nós que nós devemos ter esse tipo de perseverança. A diferença é que aquela pessoa, aquela mulher, ela fez algo extraordinário com a sua força de vontade, com a sua determinação. É claro, com a vida que Deus deu a ela, com a graça que Deus deu a ela. Mas, vamos pensar em nós. Meus irmãos, nós temos ao nosso lado um Deus que está o tempo todo nos proporcionando graça e nos capacitando a seguir em frente na nossa carreira sem desanimar, sem desistir. Então eu fico pensando, se as pessoas se dispõem a arriscar a vida dessa maneira para conquistar uma glória terrena que é tão efêmera, porque daqui a pouco alguém vai nadar 104 metros e ninguém mais vai se lembrar daquela que nadou os 103. Meus irmãos, nós estamos falando aqui do grande prêmio. Não estamos falando de uma coroa de louros. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de glória terrena, nós estamos falando da glória celestial. É disso que se trata aqui o texto. Então ele está dizendo que nós temos um grande alvo pela frente e por isso temos uma grande motivação para correr essa carreira, mas nós precisamos ter uma diretriz, nós precisamos ter um alvo muito claro, muito estabelecido para nós, e ele estabelece aqui qual é esse alvo. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por que nós devemos olhar para Jesus? Eu esqueci aqui o nome da nadadora que conquistou essa façanha, mas se eu me lembrasse do nome dela, eu poderia dizer: vamos olhar para fulana e nos inspirar nela. Mas não precisamos disso. Nós temos o nosso próprio referencial para olhar. Nós devemos olhar para Jesus. Mas por que ele nos manda olhar para Jesus? Ele explica, porque Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que ele está dizendo para nós, irmãos? Ele está dizendo que nós devemos olhar para Jesus e aprender com ele, porque ele, por causa da alegria que estava proposta no futuro, ele enfrentou o seu presente sem temor, sem pensar duas vezes, sem pensar em desistir. Ele seguiu em frente, ele tomou a sua cruz, porque ele tinha em vista a alegria que estava proposta no futuro. E depois que ele concluiu a sua própria carreira, então ele pôde descansar sentado ao lado direito de Deus, na majestade nas alturas. Meus irmãos, essa é a nossa jornada. E esse é o nosso destino. É para isso que nós lutamos, é para isso que nós nos esforçamos, é para isso que nós perseveramos e nos dedicamos com tanto afinco
a viver uma vida de compromisso e fidelidade a Deus. Veja, a luta aqui é uma luta contra o pecado. Porque o pecado é o nosso grande desafio neste mundo. Não são os nossos filhos, nem o nosso casamento, não é a nossa família, não é o nosso patrão, não é o nosso país, não são os políticos. O nosso grande inimigo, o nosso grande desafio é o pecado. Porque o texto diz aqui que ele nos assedia constantemente, que ele está o tempo todo procurando nos derrubar, procurando nos vencer, nos derrotar. E ele conclui aqui no verso 3, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, nós precisamos olhar para o prêmio que está à frente, para podermos viver aqui agora sem nos cansar de lutar contra o pecado. É a luta contra o pecado que nos cansa, irmãos. É a luta contra o pecado que nos desanima. Quando nós pensamos nas consequências de toda essa luta contra o pecado, muitas vezes nós ficamos focados na consequência. Nós ficamos focados no efeito, mas esquecemos da causa. Então, às vezes, nós ficamos focados nas doenças com as quais nós temos que lidar. Nós ficamos focados no desemprego, nós ficamos muito focados nos problemas de relacionamento que temos, nas dificuldades que enfrentamos com pessoas e com uma série de outras adversidades pelas quais nós passamos neste mundo. Mas, meus irmãos, tudo isso tem uma causa comum, o pecado. E então ele vai nos fazer uma advertência no verso 4, ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, vocês não foram até o final, até onde podem ir. Então aqui ele começa a falar aos atribulados. Veja que trata das aflições da vida sob duas perspectivas. Primeiro, ele fala da luta contra o pecado. A maior parte dos nossos sofrimentos e lutas, deste mundo são provocadas por essa nossa tendência de nos abatermos e de desistirmos da nossa luta contra o pecado. Não apenas o pecado original, mas os pecados com os quais nós lutamos nessa vida, por conta da fragilidade que nos sobrevém, das dificuldades que enfrentamos, das três causas que João coloca, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o orgulho dos bens. Então, todas aquelas testemunhas sofreram essas coisas, e Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, embora jamais tenha pecado em sua vida, também sofreu com as consequências do pecado neste mundo, mais do que qualquer pessoa. E ele suportou a oposição dos homens contra si mesmo, conforme nós vemos no versículo 3. Então, a nossa geração não é pioneira na luta contra o pecado. Enquanto você estiver enfrentando as suas lutas diárias, não pense que você é único. Não pense que Deus escolheu você lá do céu e pensou, esse aqui vai ser o único que vai sofrer. Meus irmãos, nesse mundo todo mundo sofre. A vida é uma experiência de sofrimento para todos. Esses homens e mulheres foram fiéis, mas ainda assim eles passaram por tribulações. E agora o texto de Hebreus está convidando esses irmãos a olharem para nós, e eles estão na expectativa de que nós perseveremos até o final, cumpramos a nossa parte nessa carreira, para que no final todos nós juntos possamos receber o prêmio que nos está proposto. Mas há uma segunda perspectiva, que é o da disciplina de Deus. Porque na luta contra o pecado, Deus traz uma série de fatores que vêm para nos disciplinar, para nos ajudar, para nos corrigir, de tal maneira que nós possamos chegar ao final e permanecermos firmes no propósito de receber o prêmio que nos está proposto. Então, ele vai falar sobre a disciplina de Deus. Ele vai dizer que Deus nos disciplina e que essa disciplina, no primeiro momento, não parece algo bom, não traz alegria e satisfação para nós, porque a disciplina tem essa perspectiva. Nós olhamos para ela e nós nos assustamos. Mas o apóstolo
o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Deus faz isso para o nosso bem. E ele diz que os filhos de Deus são disciplinados, mas aqueles que fogem da disciplina não são filhos legítimos, são ilegítimos. Então ele diz, se nós nos sujeitamos aos nossos pais terrenos, que nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Meus irmãos, nós não temos santidade própria. Não podemos vencer o pecado pelo nosso próprio esforço apenas. Nós precisamos, para isso, participarmos da santidade de Deus. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, versículo 40 do capítulo 11. Então é essa a prioridade do Senhor no trato conosco, nos levar a esse bem superior. Então o autor em questão, ele está lembrando aqui, por essa razão, mesmo diante dos momentos mais difíceis, nós encontramos conforto em saber que a disciplina do Senhor não é para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar, de tal maneira que nós possamos perseverar até o fim e receber o prêmio. Então ele mostra que Deus faz isso para fortalecer a nossa espiritualidade. E aqui ele vai falar dos versos 11 a 14, dizendo, procurem viver em paz com todos, busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, porque por meio dela para que por meio delas muitos não sejam contaminados, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Até o 17, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então aqui ele vai falar de 3 coisas. Primeiro, sobre fortalecer a espiritualidade por meio da oração, da prática cristã, da santificação. Mas nós devemos cuidar para que na busca da santificação nós não entremos no caminho errado de achar que a separação das pessoas, de que ficar apontando o dedo para os outros vai nos tornar mais santos. Por isso ele junta o dever de buscarmos a santificação ao dever de buscarmos a paz com todos. Mas ele também fala de cuidar para que as lutas não transformem a alma num fel, pelo distanciamento da graça, versículo 15, dizendo que nós não devemos deixar que brote raiz de amargura em nossos corações. O autor aqui está lembrando de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, onde o Senhor havia dito isso para o povo de Israel, dizendo para eles, olha, não fiquem se enganando, dizendo que vocês não vão ser sujeitos à maldição, porque vocês sempre serão abençoados, independente do que vocês façam. Não se deixem enganar. Pelo contrário, procurem viver uma vida de compromisso com o Senhor, guardando a sua palavra. Então aqui ele segue no terceiro ponto, dizendo que nós não devemos negligenciar o direito à herança que foi obtida com o sacrifício de Jesus. Ou seja, não trocar a bênção de Deus, de alcançar a promessa que está proposta por coisas transitórias dessa vida, como Esaú fez. E o autor aqui diz que ele, bem que depois buscou, arrependido, um lugar de mudança de cenário para a sua vida, tentando voltar atrás, refazer a história, mas já era tarde demais. Então, ele vai chegando ao final da sua exortação, a partir do verso 18 ao 21, onde ele agora vai falar sobre o prêmio que está reservado aos que perseverarem até o final. Ele diz que nós não chegamos ao fogo palpável e aceso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som das palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Ou seja, ele está fazendo uma comparação com a antiga aliança e a nova aliança. Nós sabemos o que aconteceu quando Deus se manifestou no Monte Sinai. O povo disse a Moisés, nós não queremos nem nos aproximar desse monte, porque se nós nos aproximarmos, nós vamos morrer. E era verdade.
Eles não tinham essa liberdade de acesso a Deus, porque a mediação de Moisés não era capaz de dar a eles essa liberdade. E o próprio Deus diz: Moisés, venha você falar comigo, porque se esse povo vier, ele vai ser destruído. Então, aquele cenário assustador trouxe ao povo o pavor de ser consumido pela presença de Deus. Mas a nossa referência é outra. E ele diz aí nos versos 22 a 24, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, esse texto é extraordinário. Tem tanta coisa maravilhosa aqui. Mas veja o que ele faz. Ele está dizendo, irmãos, agora nós estamos sob os holofotes daquelas testemunhas antigas. E é importante que elas saibam e nós saibamos que, de fato, o sangue de Abel continua falando. Mas melhor do que o sangue de Abel fala o sangue de Jesus. Porque o sangue de Abel não pode redimir pecados, mas o sangue de Jesus pode. Então, meus irmãos, nós não podemos e não devemos nos aproximar de Deus com medo, mas com alegria, porque nós estamos nos aproximando do trono da graça. E ali, como nós vemos no capítulo 4, nós podemos alcançar misericórdia em tempo oportuno, para nos ajudar em nossas aflições. Essa é a nossa referência, o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Irmãos, tudo em Cristo é melhor, é superior, é perfeito, e nós recebemos o privilégio de participar desta obra extraordinária, não como espectadores, mas como filhos amados do Pai celestial, como cooperadores do Senhor, servos do reino de Deus. E do mesmo modo, como é grande a herança contida na promessa, também é grave a advertência àqueles que a rejeitam e menosprezam, como nós vemos aí dos versos 25 a 29, e nós vamos concluindo, quando ele diz, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ele está dizendo, irmãos, prestem atenção. O Senhor está nos advertindo por meio da sua palavra. Não sejamos negligentes. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Pense nisso, meu irmão. Pensemos nisso, meus irmãos. O apóstolo Pedro diz que quando Jesus vier para restaurar todas as coisas, tudo será abalado. Os céus se enrolarão como pergaminho. O livro de Amós faz aquela pergunta retórica, por que vocês desejam aquele dia? Vai ser um dia terrível. Então, meus irmãos, será maravilhoso que nesse dia nós estejamos do lado certo. Porque aqueles que estiverem do lado errado não terão nada mais a fazer senão lamentar. E ele diz aqui, ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Ele está falando aqui sobre uma mudança total de paradigmas, onde tudo que é perecível, onde tudo que é passageiro, onde tudo que é terreno terá sido transformado. Então ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja como ele une a graça, a misericórdia, o amor de Deus, ao fato de Deus também ser fogo consumidor. Irmãos, a cidade de Deus não é uma montanha solitária,
onde reina o medo, o pavor, é uma nova cidade, onde vivem os que foram acolhidos pela obra de Cristo, apesar das suas imperfeições. É o lugar de todos os que foram recebidos por Jesus, que chegaram cansados e sobrecarregados, atribulados, que formam uma grande comunidade de redimidos pelo sangue do Cordeiro, que encontraram descanso ao trocarem os fardos com Cristo. Ali não há temor, porque o Cordeiro nos aproxima do juiz de toda a terra, de tal maneira que em nossos corações só há alegria. Então, por que estamos falando do futuro como se fosse presente? Veja que o escritor, ele não diz que nós chegaremos a esta cidade, não, ele diz que nós já chegamos. Versículo 22, repetindo, ele diz, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Por que ele está usando uma linguagem no presente? Por que ele está fazendo essa afirmação dessa maneira? Porque, meus irmãos, Cristo já chegou, e com ele nós também já chegamos, embora ainda não estejamos lá. Essa afirmação tem o mesmo sentido de Efésios 1:3, onde Paulo nos diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, porque nós fomos assentados com Ele nos lugares celestiais, ou seja, é algo presente, mas que nós ainda não desfrutamos. E tudo isso é descrito dessa maneira para nos fortalecer na perseverança, porque esse é o alvo, é o objetivo. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, irmãos, no mundo. Um tempo onde os rumores de guerra estão se acentuando cada dia mais. Parece que o cenário está sendo todo preparado. E nós estamos assistindo esse cenário sendo preparado dia após dia. Uma rixa aqui, um probleminha ali, um conflito acolá. E nós sabemos que tudo isso gira em torno de uma luta pelo poder, pela hegemonia, pelo controle, pelo domínio. É o homem brincando com o seu complexo de Deus. E quando nós olhamos para essas coisas, a gente fica temeroso, não fica? Nós ficamos temerosos pelos nossos filhos, nós pensamos, meu Deus, eu estou aqui investindo tanto no futuro dos meus filhos, Senhor, se vier uma guerra, como é que vai ser? Meu dinheiro terá sido jogado fora. Irmãos, a nossa pátria não é aqui. Durante o tempo da nossa jornada terrena, nós devemos fazer o melhor que pudermos com o melhor que tivermos. Mas isso daqui não é o nosso fim. Então, mesmo se uma guerra vier, Deus continuará assentado no alto e sublime trono. Você sabe o que o autor de Lamentações diz num contexto de guerra extrema, onde as mulheres que estavam presas no sítio da Babilônia, a Jerusalém, estavam devorando seus próprios filhos para sobreviver, provocando ali uma situação caótica em extremo. O autor diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que ele está dizendo, irmãos? Que mesmo no extremo do caos, nós podemos ter esperança se nós trouxermos à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus o suficiente para que nesses momentos aflitivos e extremos que a vida apresenta, nós possamos nos lembrar do que sabemos e com isso a nossa esperança seja alimentada, fortalecida e nós continuemos firmes na nossa marcha. Lembremos do finalzinho do capítulo 10, onde ele diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que continuam, que prosseguem para a preservação da alma. Nós somos dos que têm fé. Louvado seja Deus. Essa é a nossa melhor certeza, irmãos, é a nossa maior esperança. Não demore, de novo Deus fará tremer o céu e a terra. E tudo aquilo que está preso no tempo se desfará, será removido.
Então a eternidade se revelará, trazendo novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Qualquer estrutura ou poder ao nosso redor está passando com o tempo. Tudo que existe está sendo desfeito gradativamente. Mas a cidade de Deus e aqueles que caminham para ela de olho na promessa, jamais vão passar. As palavras do apóstolo João: o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Deus providenciou uma solução para essa angústia humana relacionada ao tempo. Ele trouxe a eternidade até nós na pessoa do seu Filho. E eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, tudo isso é muito consolador. Porque Deus não esperou que eu fosse bom o suficiente para subir aos céus. Não. Ele enviou seu Filho para se fazer como eu. E me ofereceu a possibilidade de um relacionamento com Deus não baseado na minha força e no meu poder, mas nos méritos do Filho de Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos testemunhado neste mundo é uma crise de proporções gigantescas. E quando nós olhamos para o nosso tempo presente, muitas vezes o que vem ao nosso coração é o que subia ao coração daqueles irmãos lá do final do primeiro século. Falta de perspectiva, falta de boas expectativas. Olhamos para o cenário no futuro e não vemos nada que nos traga boas expectativas, que nos faça esperar por dias melhores. E pensamos em soluções. Isso faz parte da nossa vida. Nós somos criados com inteligência, com a capacidade de procurar soluções para os nossos problemas. Isso não é pecado, não. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que a solução definitiva Deus já providenciou para nós. Ele já fez o que tinha que ser feito. E esse lugar para onde nós queremos ir, para fugir de toda essa insegurança e incerteza que nós vivemos, já está reservado para nós. Então, se fixarmos os nossos olhos no que acontece, definharemos e a nossa fé desfalecerá. Na nossa luta contra o pecado, não podemos olhar para nós mesmos, nós precisamos olhar para Cristo. Mas se nós tivermos a sensatez de levantarmos as mãos cansadas, de fortalecermos os joelhos vacilantes na luta contra o pecado e andarmos nessa busca constante da comunhão com o Filho de Deus, mirando o autor da nossa fé, então, até aquele que manca poderá ser curado e fortalecido para seguir em frente na sua caminhada. Essa é a carreira que nós temos a correr, irmãos. E o texto nos ensina o jeito certo de correr, é olhando para Jesus. Ele entregou a sua própria vida, que era o seu bem maior neste mundo, em troca de um bem melhor, porque era um bem eterno. É isso que nós devemos fazer. É nessa perspectiva que nós devemos focar. É nessa direção que nós devemos olhar. O que fazer então? Eu lhe digo, viva cada dia, cada hoje, como um tempo sagrado. Um tempo em que você deve consagrar a sua vida a Deus. Aproveite cada oportunidade de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de ouvir textos que vão alimentar a sua alma, de ouvir mensagens, boas mensagens que trazem edificação para você. Não massagem no ego, mas uma palavra de transformação, uma palavra que te leve para mais perto de Deus, onde Deus está presente, conduzindo cada milésimo de segundo conforme o conselho da sua vontade. Deixe a palavra do Senhor encharcar a sua vida e guiar os seus passos, e descanse na suficiência daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Eu creio que era algo assim que o autor aos Hebreus desejava transmitir aos seus leitores. Fortalecimento, esperança, fé, confiança em Deus. Eu sei, meus irmãos, que
na hora em que a gente está vivendo a luta, está passando pela tribulação, está enfrentando a doença, os problemas, muitas vezes o que a gente quer é chorar, e chorar é bom. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu as lágrimas como uma válvula, né, de escape para nós, como aquela válvula da panela de pressão. Quando a coisa realmente esquenta, ela pula para que a panela não exploda. Assim é o choro é uma bênção. Chorar é bom, faz parte. E é tão maravilhoso quando nós não só choramos com os nossos problemas, mas também temos a felicidade de chorar sentindo a presença de Deus sobre nós. Mas, irmãos, o choro não vai durar para sempre. Já foi mencionado aqui na oração do Danilo durante o louvor, e a promessa do Apocalipse lá no final é que toda lágrima será enxugada. Toda dor cessará, todo sofrimento terá fim definitivo. Isso, irmãos, é o que deve nos encorajar a seguir em frente na nossa caminhada no tempo presente. Então, chore com os seus sofrimentos, sim, mas chore aos pés de Cristo. E peça a Ele: Senhor, me ajude a passar por esse momento com fé e com esperança, olhando para a certeza de que todas essas coisas já estão definitivamente resolvidas na Tua presença, e que em breve eu estarei diante de Ti, recebendo o prêmio, alcançando a promessa, junto com toda a multidão de fiéis que estarão comigo para aquele grande coro celestial na Tua presença. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Glória a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta no grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Cristo, Mestre, vem, 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 Senhor Jesus. Maranata,
Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor nosso Deus, muitas vezes nos sentimos cansados, Senhor, na luta desta vida, Pai. Deus, o pecado nos cansa, porque todo dia ele nos assedia, todo dia ele vem para trazer um combate aguerrido contra nós, trabalhando arduamente para nos destruir, para nos separar de Ti, da Tua comunhão, para nos levar, Senhor, para lugar escorregadio, onde não temos nenhuma segurança. E muitas vezes, Senhor, nós invertemos aquilo que Cristo realizou, nós fazemos de modo invertido, nós trocamos a alegria que nos está proposta por momentos tão breves de satisfação deste mundo. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas pequenas negligências, que acabam nos levando, Senhor, para um afastamento grande da Tua comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos, Pai, àquele lugar onde a paixão por Cristo, pelo Teu reino, sobretudo a paixão pela glória celestial, seja maior em nossos corações do que qualquer outra coisa. Que nós possamos reconquistar, ó Deus, a consciência de que o grande objetivo da nossa caminhada neste mundo não é ganhar o mundo, é ganhar a glória celestial. É chegar ao final da nossa jornada, é receber o prêmio, Senhor, da promessa que foi feita aos Teus servos do passado e que eles até agora estão ali junto com as almas sob o altar, esperando com vestes brancas que a obra seja consumada, para que eles, como nós, recebam o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos. Desperta a nossa consciência, os nossos corações, ó Deus, para que hoje, o tempo que se chama hoje, nós possamos tomar uma decisão firme, Pai amado, de procurarmos, ó Deus, viver de uma maneira muito mais comprometida, muito mais aguerrida, muito mais determinada no propósito de viver de tal forma, Senhor, que nós corramos com perseverança essa carreira que está proposta para nós. Não olhando para homens, para pessoas, ainda que tenhamos muitos bons exemplos de perseverança e fé, mas olhando para aquele que é o nosso padrão, aquele que é o nosso modelo, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que por causa da alegria da eternidade, de estar sentado ao lado do Pai Celestial, Ele enfrentou todas as coisas pertinentes à sua luta, ó Deus, e não desistiu. Ele foi fiel até o fim, enfrentando a morte terrível, mas ao terceiro dia, Ele ressurgiu dos mortos, e agora Ele está sentado sobre toda a potestade, todo o principado, e todo o joelho se dobra diante dEle, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, todo joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós possamos olhar para Cristo Senhor nessa perspectiva, entendendo que é essa vitória que nós devemos buscar, é essa vitória que nós devemos, ó Deus, almejar e desejar ardentemente, para que todas as outras pequenas conquistas dessa vida não sejam maiores, e que o nosso desejo de alcançá-las não seja maior do que o desejo de alcançar a glória celestial. Ajuda-nos, ó Deus, a correr esta carreira, ao chegar ao final e recebermos o prêmio que está proposto. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.